Haruto era um gamer suado que nunca tomava banho. Ele perdeu sua girl num jogo enquanto ela sacrificava o corpo chamando-o de papai. Então ele decide entrar no jogo e a encontra novamente. Haruto, um estudante do ensino médio no Japão moderno, guarda um segredo doloroso. Há vários anos, um jogo chamado Union foi anunciado no Japão, acessível apenas àqueles com um poder único conhecido como Sense, e Haruto estava entre os poucos escolhidos. Apesar de estar no ensino fundamental, ele rapidamente se tornou habilidoso no jogo e formou um grupo de amigos muito unido, nomeando sua equipe de Subaru. Como líder do Subaru, Haruto e seus colegas de equipe enfrentavam as missões mais desafiadoras com facilidade, graças em parte a uma garota chamada Asahi. Seu Profit Art Sense permitia que ela previsse os movimentos inimigos, complementando perfeitamente as habilidades de combate de Haruto. Entre o grupo estava Satsuki, que secretamente tinha uma queda por Haruto, e suspeitava dos sentimentos dele por Asahi. Um dia, eles souberam de uma masmorra invicta, considerada impossível. Haruto, confiante em suas habilidades, reuniu seus colegas de equipe para conquistá-la. Embora alguns hesitassem, eles concordaram e uma data foi marcada para a exploração. Dentro da masmorra, a jornada transcorreu sem problemas, com a previsão de Asahi anulando as ameaças. Eles alcançaram a câmara do chefe final, enfrentando um monstro revestido de aço. Asahi os direcionou. Haruto e Taka executaram o plano, mas o monstro regenerador apresentou novos desafios. Apesar dos avisos de Taka, Haruto avançou, levando ao momento crítico em que Asahi protegeu Haruto de um ataque letal, sacrificando-se. De coração partido, eles souberam que a morte de um jogador significava que não poderiam retornar ao jogo. O sacrifício de Asahi os assombrava, e Taka culpou Haruto por sua imprudência. Anos se passaram e Haruto, agora no ensino médio, havia se distanciado do jogo que tanto lhe tirou. Então Reunion, um reboot de Union, foi anunciado. Haruto resistiu a princípio, mas acabou cedendo aos apelos de seus colegas de classe que precisavam de um terceiro jogador. Assim que Haruto entrou em Reunion, ele notou que o jogo havia mudado. Vagando, ele foi acompanhado por dois colegas de classe desorientados, um garoto e uma garota que desejavam explorar uma masmorra de baixo nível. Apesar da inexperiência deles, Haruto os ajudou quando encontraram monstros, salvando-os de um desastre potencial. Continuando a jornada, eles entraram em uma sala e descobriram um grande baú. Os colegas de classe instaram Haruto a abri-lo enquanto eles se mantinham à distância. Assim que Haruto destrancou o baú, uma luz ofuscante preencheu a sala. Quando seus olhos se ajustaram, ele ficou chocado ao ver uma Asahi adulta emergindo do baú, com suas memórias intactas. Haruto fica totalmente perplexo depois de ver Asahi e ainda mais perturbado pelo fato de Asahi estar agindo como se nada tivesse acontecido. A princípio, ele pensa que ela é uma impostora e a tira da masmorra para conversar. Ela fala com ele muito feliz, mas percebe que Haruto mudou e pergunta o que aconteceu. Haruto está muito hesitante em revelar o que realmente aconteceu e começa a interrogá-la. Ele pergunta a ela sobre o ano atual, e ela responde, dando o ano em que morreu no jogo, 6 anos atrás. Haruto a informa que 6 anos se passaram desde então, e ela ainda acredita que ele está tentando pregar uma peça nela e ri da situação. Haruto finalmente não aguenta mais e conta a ela sobre a morte dela 6 anos atrás. Ela o olha muito séria, diz que ele não deveria fazer piadas assim e começa a falar sobre outra coisa. Haruto, no entanto, diz a ela para verificar se consegue sair do jogo e ela tenta, apenas para ver que não consegue sair do jogo, o que começa a perturbá-la, já que Haruto mostra que pode sair facilmente do jogo se quiser. Ela pergunta a ele sobre o paradeiro do resto da turma, mas Haruto responde que não falou com eles em 6 anos e não tem ideia de onde eles possam estar ou se ainda jogam o jogo. Essa notícia entristece Asahi, pois ela não consegue entender como um grupo tão unido como o deles pôde se desfazer. Antes que ela pudesse falar novamente, porém, um grupo de homens os cerca de ambos os lados e um cara completamente musculoso se aproxima, comentando que sempre pensou que Asahi havia morrido 6 anos atrás, mas que tudo não passava de rumores. Haruto não se lembrava desse cara nem um pouco. Ele, no entanto, parecia conhecer Haruto dos velhos tempos. Até Asahi parecia se lembrar do cara musculoso e tenta lembrar Haruto que, mesmo quando jogavam juntos, esse cara sempre tentava sabotá-los, pois queria Asahi em sua equipe, mas Haruto e os outros eram tão incrivelmente fortes que conseguiam derrotá-los facilmente. Haruto finalmente se lembra que o cabeça de músculo é conhecido como Leon, e ele costumava agir como a equipe Rocket de Pokémon, sempre tentando roubar seu Pikachu, que era Asahi. Ele diz a Leon para se afastar, pois está tentando resolver as coisas. Mas Leon fica irritado e soca uma rocha, quebrando-a em 1000 pedaços, antes de avançar em alta velocidade e socar Haruto no estômago, fazendo-o cair de joelhos no chão. O próprio Leon parece surpreso e ri de Haruto, perguntando se ele perdeu completamente o seu sense. Haruto se levanta e saca sua espada, pronto para a batalha, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, Leon soca novamente. Mas Asahi grita por trás que é um soco falso e que ele está mirando um chute na cabeça. Haruto ouve a tempo e consegue desviar do ataque de Leon, e Asahi fornece fogo de cobertura, forçando Leon a recuar.
Ele recupera o equilíbrio e começa a ameaçá-los novamente, afirmando que vai espancá-los e expulsá-los do jogo se não se juntarem imediatamente à sua guilda e se desculparem com ele. Ele começa a andar em direção a Haruto, mas para no meio do caminho, ao ouvir uma voz atrás dele, acaba sendo Taka, que começou a jogar novamente, e agora está em uma das guildas mais fortes, conhecida como Illuminati. Ele convoca um grupo de seus subordinados e diz a Leon para se afastar, caso contrário ele lhe dará um game over, e o enviará para o mundo real para sempre. Leon não ouve a ameaça e avança com um soco, mas Taka desvia facilmente e agarra seu rosto antes de usar sua habilidade especial que rasga todas as suas roupas em pedaços, e ele foge envergonhado como um bebê chorão. Ele se aproxima de Haruto e pergunta se ele perdeu o sense, ao que Haruto responde, talvez. Ele olha para Asahi e sorri antes de dizer que sentiu falta dela. Ele e Asahi conversam um pouco mais, e Taka pede a Asahi para se juntar a ele, e Asahi concorda imediatamente, ansiosamente, dizendo que os três podem começar uma guilda novamente. Mas Taka fica tenso com essa afirmação e a informa que só ela pode se juntar a ele e que ele nunca trabalhará com Haruto. Haruto simplesmente olha para baixo, enquanto Taka o repreende um pouco mais antes de dizer a Asahi para não ajudá-lo, pois ele é um pedaço de lixo egoísta. Asahi o cala e diz que não quer mais ir com ele porque ele está sendo muito cruel. E Taka se despede, dizendo a Asahi que suas portas estão abertas para ela e que ela só precisa ligar para ele se precisar de ajuda. Haruto sai do jogo e se deita na cama, pensando em tudo o que aconteceu até agora, quando ouve uma batida na porta e seu irmão o chama. Ele abre a porta para encontrar ninguém menos que Satsuki, que parece ter crescido muito, especialmente em certos lugares. Ela o cumprimenta sem jeito e pergunta se pode conversar com ele. Ambos vão para o quarto dele, e Satsuki revela que também começou a jogar Reunion e quer fazer as pazes com ele. Haruto parece surpreso, e finalmente revela que também jogou por um tempo hoje, e diz a ela que encontrou Asahi lá. A princípio ela leva isso como uma piada de muito mau gosto e o repreende, mas quando ele conta a história toda, ela diz que quer vê-la pessoalmente, e só então acreditará, e Haruto finalmente concorda em jogar com ela mais uma vez. Eles voltam a entrar em suas contas, e quando se encontram, Haruto está acompanhado por Asahi, o que choca totalmente Satsuki. Asahi começa a fazer um monte de perguntas sobre onde eles estiveram todo esse tempo e por que o grupo se desfez. Satsuki, não incapaz de controlar suas emoções, explode, dizendo a ela que ela foi a razão pela qual o grupo dele se desfez, porque ela morreu tentando defender Haruto, o que também levou à sua morte na vida real. Haruto diz a Satsuki para se afastar um pouco, mas ela diz a Asahi que ainda visita seu túmulo todos os anos e tem medo de que a razão pela qual ela pode vê-la agora seja apenas um bug que desaparecerá em breve, levando ainda mais sofrimento para ela. De repente, Haruto sente que algo está errado e ele balança sua espada para desviar uma flecha que vinha em direção a eles. De repente, um grupo de homens o cerca novamente e exige que entreguem Asahi, mas desta vez, Satsuki se aproxima com seu chicote e libera vários elementais de magia diferentes de uma só vez. O que chocou totalmente os caras, porque mesmo os excelentes magos só podiam usar 2 ou 3 elementais, mas Satsuki podia usar todos eles e ainda por cima de uma vez. Ela consegue lidar sozinha com todos eles de uma vez e diz a Haruto e Asahi para voltarem para a antiga base deles. Eles voltam e mergulham fundo no Lago da Nostalgia, enquanto veem suas coisas de 6 anos atrás que estão intocadas pelo tempo. Enquanto as garotas procuravam por mais coisas, Haruto, o garoto emo, acabou descendo sozinho até o lago, onde de repente ele vê uma sombra misteriosa vindo em sua direção, que acabou sendo uma mulher com aparência de Pokémon chamada Alicia. Ela diz a Haruto que pode ler a mente dele, mas não está ali para machucá-los. Em vez disso, ela diz a ele que um grupo de pessoas também está atrás de Asahi e que eles ficarão à espreita nas sombras, até que o momento de atacar seja perfeito. Haruto fica atordoado com o que acabou de acontecer e não consegue entender de onde aquela garota veio ou para onde foi. Ele sente que precisa de uma pausa de toda essa bobagem para subir e descansar um pouco, quando ouve Asahi e Satsuki conversando acaloradamente. Ele se esconde atrás da esquina como uma cobra e espiona da conversa, o que é totalmente deselegante. Ele ouve Satsuki dizendo a Asahi para deixar Haruto em paz, pois quando ela morreu 6 anos atrás, Haruto foi o mais ferido de todos no grupo, mesmo que não pudesse demonstrar. Ele estava despedaçado por dentro e parou de ser ele mesmo, e nada conseguiu trazer o velho Haruto de volta. Ela diz a Asahi que, quando ela morreu 6 anos atrás, uma parte de Haruto morreu com ela, e ela não quer que Haruto se machuque novamente, pois desta vez ele pode não conseguir lidar com a dor. Asahi fica extremamente triste com isso, mas antes que ela possa dizer qualquer coisa, Haruto entra no meio deles e diz para deixarem isso pra lá. Ele diz que está bem, e também lhes diz, de forma muito direta, para o deixarem em paz e cuidarem de si mesmas. Ele então simplesmente sai do jogo. No dia seguinte, Satsuki chega novamente à porta de Haruto. Haruto a deixa entrar e ela se desculpa pelo dia anterior e por como ela só queria protegê-lo.
Ela diz a ele que se importa profundamente com Asahi, e a última coisa que ela quer é que ela vá embora novamente. Mas ela também se importa com Haruto tanto quanto e não consegue vê-lo com tanta dor o tempo todo. Ele agradece por se importar com ele, e ela de repente tira um anel do bolso, o que instantaneamente desperta algumas memórias na mente de Haruto. Ele se lembra de como eles foram a um fliperama e todos compraram um anel para si mesmos para representar sua afiliação e o vínculo com o grupo. Haruto tem uma ideia e ambos correm para o cemitério onde Asahi foi enterrada, e Haruto começa a cavar o túmulo dela. Ele teve sorte de não ser preso e conseguiu tirar um anel do túmulo dela, pois se lembrou que no último dia ele e Asahi trocaram seus anéis e fizeram a promessa de se protegerem. Eles voltam e Haruto decide que, não importa o que aconteça, ele vai vencer o jogo, encontrar uma maneira de preservar Asahi e descobrir a razão de sua aparição neste jogo. No dia seguinte, eles voltam ao jogo e Asahi convence Haruto a ajudá-la em uma missão para recuperar uma seiva muito rara de uma árvore especial dentro da floresta. Eles trabalham juntos e tentam derrubar essas árvores uma por uma, que não são monstros muito fortes, e especialmente por causa das habilidades de Asahi de ver o futuro, são fáceis de lidar. O problema, no entanto, é que a taxa de drop do item que Asahi procura é extremamente baixa, e a maioria das árvores não soltou nenhuma seiva depois de serem mortas. Ela decide se iscar, e como esperava, uma árvore monstro gigante corre até ela e a agarra. Haruto é rápido, corre em direção à árvore e corta sua mão. Asahi rapidamente mira e destrói a árvore com um tiro na cabeça bem colocado, e para sua total alegria, a árvore acaba soltando a seiva que ela tanto queria. Ela cai no lago abaixo, mas quando Haruto desce para verificar como ela está, ele fica feliz ao ver que ela está completamente bem e conseguiu a seiva. Eles retornam à cidade e Asahi o leva a uma ferraria onde ela transforma a seiva em um anel. Não sei como. Haruto fica surpreso ao ver que é o mesmo anel de grupo que eles ganharam quando eram jovens, e Asahi quer fazer 3 deles para que todos os 3 possam começar a usá-los novamente, como faziam quando eram jovens. Ela tenta dar o anel a Haruto, mas Haruto diz a ela para ficar com este para si mesma, e na verdade, acaba colocando o anel no dedo anelar dela. Isso é visto por Satsuki, que fica com ciúmes de Asahi estar recebendo toda a atenção, então ela rapidamente voa para a floresta e depois de um tempo, volta com uma seiva e a transforma em um anel, esperando que Haruto também coloque um anel no dedo dela, mas ele não o faz. Satsuki, no entanto, fica envergonhada por ser uma tsundere e rapidamente coloca o anel em si mesma. Haruto elabora um plano para descobrir o que aconteceu e encontrar uma maneira de recuperar as memórias de Asahi. Ele volta para a masmorra onde Asahi morreu. Junto com as 2 garotas, ele entra para tentar derrotar o chefe, o que de alguma forma faz todo o sentido para esse idiota. Da última vez, quando estavam no auge de sua força e seu grupo tinha 6 membros, eles perderam e um deles morreu. Então, obviamente, quando metade do grupo está faltando, eles podem de alguma forma derrotar o chefe desta masmorra. Eles entram nas masmorras de qualquer maneira e começam a viajar pelas mesmas rotas, provavelmente desenvolvendo TEPT, mas transtornos mentais não são reais. Assim como meus amigos, eles atravessam as masmorras e finalmente chegam ao ponto onde encontraram o chefe da última vez, mas desta vez nada acontece. De repente, Asahi sente uma presença e todos se viram para ver a garota Pokémon desaparecendo na escuridão mais uma vez, vomitando alguma bobagem críptica que ninguém tem tempo para decifrar. Da mesma escuridão, o monstro emerge mais uma vez em toda a sua glória. Todos têm flashbacks do que aconteceu da última vez que estiveram ali e decidem que é muito assustador e tentam fugir. Mas o chefe está com vontade de brincar e joga suas espadas em direção à entrada, quebrando o teto e bloqueando-a completamente. O chefe joga um monte de espadas neles, mas todos desviam, e desta vez Satsuki decide que precisa ser corajosa e lutar contra esse idiota. Ela usa sua magia mais poderosa, que combina a magia de todos os diferentes elementos e os acumula, disparando um feixe mágico gigante no chefe. Mas para a consternação de todos, o chefe tem uma barreira mágica e a magia não consegue penetrá-la. O chefe pega sua espada e a abaixa em direção a Satsuki, que tenta desviar, mas falha e é atingida nas pernas, ficando atordoada e incapaz de se mover. Haruto, o ladrão de túmulos, corre rapidamente em direção a ela e tenta defendê-la, mas o chefe simplesmente o atinge como uma mosca no ar, e ele também fica preso sob alguns escombros caídos. O chefe lentamente começa a se mover em direção ao ladrão de túmulos para acabar com ele, mas Asahi não está satisfeita em morrer uma vez para este monstro, então ela se coloca na frente dele mais uma vez e começa a atirar nele com sua arma insignificante. Haruto diz a ela para sair da frente, para não ser idiota mais uma vez, e para não destruir sua saúde mental morrendo de novo. Ela permanece bem na frente dele e de alguma forma atira acima da cabeça do chefe, fazendo o teto desabar sobre ele e ganhando um tempo extra. No processo, no entanto, ela é atingida e também fica atordoada. Incapaz de mover as pernas, o chefe se levanta mais uma vez e Haruto se amaldiçoa por ser tão fraco, mas de repente avista algo brilhante no chão e encontra um anel.
Ele se lembra que era o anel dele que caiu de sua mão quando lutaram contra o chefe antes. Ele recebe um impulso de energia e pega o anel e o coloca. O monstro tenta atacar Asahi, mas Haruto rapidamente intercepta o ataque e corta o braço do monstro. Ele então invoca seu leão espiritual, que ataca o monstro, ferindo-o gravemente, e então ele usa sua habilidade especial, golpeando o ar várias vezes de uma vez, o que destrói o monstro de uma vez por todas. Haruto e os outros saem da masmorra e parecem muito felizes com o sucesso de hoje, mas de repente, Asahi começa a sentir tontura e desmaia no chão. De repente, os três veem flashes de memórias antigas que pertencem a Asahi, onde ela parece estar em um lugar completamente diferente, sendo observada por pessoas de jaleco. Quando a visão termina, Haruto pergunta do que se tratava, mas Asahi não tem ideia porque não tem nenhuma memória sobre essas ocorrências. Eles vão para a pousada onde estão hospedados e assim que entram, todos se viram para eles e começam a fofocar sobre se eles são realmente o grupo reverenciado ou impostores e se derrotaram os monstros da masmorra ou não. Haruto decide ignorá-los completamente e leva as outras duas garotas para o quarto onde se sentam e relaxam um pouco. Asahi ainda está determinada a unir toda a equipe sob uma única bandeira novamente, mas Haruto a informa que eles nem sabem se Clive e Izomi ainda jogam o jogo. Satsuki afirma que tem um monte de informantes e eles podem ajudar a descobrir onde eles estão e se ainda estão jogando o jogo. No dia seguinte, todos partem para encontrar os informantes e descobrir se eles têm alguma informação sobre os outros dois membros. Mas no caminho, eles encontram um grupo de pessoas fugindo, e quando perguntam a razão pela qual estão correndo, eles respondem que a guilda conhecida como Southern Cross foi vista perto da área e eles não querem problemas com eles, então estão fugindo. Haruto considera recuar, pois não quer problemas agora, já que ele já conhece a Southern Cross de antigamente, pois eles eram uma das guildas que queriam roubar Asahi, mas nunca conseguiram. Satsuki, no entanto, diz a ele que os informantes estão apenas por perto e não deve demorar muito, então Haruto concorda. Eles caminham em um vale e de repente Haruto para ao sentir que algo está errado, e de fato, o líder da Southern Cross emerge de trás de uma rocha. De repente, eles olham ao redor e veem que estão completamente cercados pelos membros da guilda, que somam milhares. O líder interceptou os informantes e acabou atraindo os três para cá para que pudesse levar Asahi embora. Haruto diz a ele para se afastar e Satsuki tenta sacar seu chicote, mas imediatamente uma saraivada de flechas cai perto de Satsuki como um aviso para ficar parada. O líder afirma que não há como eles escaparem disso e o melhor que poderiam fazer é entregar Asahi pacificamente e retornar de onde vieram sem problemas. Haruto obviamente recusa isso e diz a ele para enfiar a oferta onde ela cabe, tenta encontrar uma maneira de escapar dessa situação, mas de repente um grupo de homens vestidos de azul emerge por trás dos membros da Southern Cross e os faz reféns. Haruto os reconhece como a Sociedade Brill, cujo líder odiava Haruto e seu grupo, e queria roubar Asahi também. O líder da Sociedade Brill grita para o líder da Cruz do Sul recuar, pois ele acolheu Haruto e os outros sob sua proteção temporária. O líder da Cruz do Sul parece hesitante, mas ao ver que estavam em menor número e em desvantagem, cede e chama suas tropas para recuar por enquanto. O líder da Sociedade Brill se aproxima de Haruto e pergunta se eles estão bem. Haruto diz que estão bem e logo pergunta quais são seus planos e por que os protegeu. O líder da Sociedade Brill afirma que o antigo líder odiava Haruto e os outros, mas ele não os odeia de forma alguma, pois não tem motivos. Ele veio apenas para oferecer a Haruto e aos outros a chance de se juntarem à sua guilda, para que pudessem proteger Asahi. Segundo ele, Asahi é um elemento que não deveria estar presente neste jogo, mas ainda assim está, o que faz o jogo operar em bases muito instáveis, e qualquer incidente pode quebrar o equilíbrio e resultar no colapso de todo o jogo, e ele quer evitar que isso aconteça. Asahi, no entanto, se adianta e diz que não vai se juntar à guilda de ninguém, pois ela tem a sua própria guilda que a ajudará e protegerá quando necessário. O líder os olha e diz que estão cometendo um erro, mas não vai forçá-los, pois isso também pode desequilibrar o jogo, e se despede antes de chamar suas tropas e ir embora. Haruto e os outros voltam para a estalagem e ele e Satsuki se desconectam. No dia seguinte, Haruto convida Satsuki para uma espécie de encontro, pois quer comprar hardware novo para seu computador. E Satsuki aceita o convite com entusiasmo. Eles entram no shopping e compram coisas antes de decidirem almoçar também, o que deixa Satsuki extremamente feliz. Haruto, porém, é mais burro que uma minhoca e fica falando de Asahi o tempo todo, o que faz Satsuki se sentir excluída e estraga completamente seu humor, forçando-a a ir embora. No dia seguinte, ambos se conectam e Haruto encontra as duas garotas na estalagem. Eles tentam descobrir o que eram as visões que tiveram ao sair da masmorra e como elas se conectam a Asahi. Ela responde que tenta se lembrar com frequência, mas a última memória presa em sua cabeça é ela pulando na frente do feixe para tentar salvar Haruto.
Eles tentam fazer um brainstorming por um bom tempo, buscando qualquer forma de trazer suas memórias de volta, e finalmente Haruto tem uma ideia. Ele pergunta a Asahi sobre o lugar onde, pela primeira vez, seus poderes proféticos foram usados, e ela responde que foi na Torre do Céu, bem no início, quando eles não eram muito fortes. Haruto diz que precisam ir pra lá, e talvez isso ajude Asahi a se lembrar de algo. Todos se movem em direção à torre, e entram nela, onde acabam enfrentando alguns monstros aqui e ali que na época pareciam muito fortes, mas agora não passam de um incômodo pra eles. Eles novamente percorrem o caminho da nostalgia, enquanto caminham por áreas que já haviam visitado antes. E finalmente, após derrotar cada pequeno monstro, eles entram na sala do chefe. O chefe acaba sendo um robô gigante, e Haruto se lembra da época em que o enfrentaram e sentiram que era tão poderoso que ninguém poderia derrotá-lo. Desta vez, porém, o chefe parece ser brincadeira de criança para eles. Asahi começa a atirar no robô, destruindo um de seus braços enquanto Haruto corre para cortar rapidamente o outro braço. Satsuki então usa sua magia de fogo para queimar completamente o robô, o que os leva ao nível 2, onde o robô solta uma nuvem de vapor, tornando a visibilidade quase zero. Haruto se lembra que da última vez que o enfrentaram, o vapor os pegou completamente desprevenidos e eles só conseguiram derrotar o chefe porque Satsuki usou sua magia de luz, que dissipou o vapor e permitiu que se aproximassem do alvo. Haruto diz a Satsuki para usar sua magia de luz mais uma vez, mas ela de repente é pega e atordoada por uma corda que emerge do robô. Ela desaparece no vapor, o que assusta Haruto, e ele pede a Asahi para usar suas balas de sinalização. Asahi dispara um tiro de sinalização que dissipa o vapor e Haruto usa seus golpes especiais de fúria para destruir o robô completamente. Eles então seguem para o telhado e, finalmente, Asahi decide usar o cristal de teletransporte para sair da área, mas de repente para ao ver uma misteriosa gema vermelha entre seus itens. Ela o tira e mostra a Haruto, que também não sabe o que é. Mas de repente, Taka se teletransporta para o telhado junto com os membros de sua guilda e arrebata a gema vermelha. Asahi protesta contra ele e pede para ele devolver, mas Taka diz a ela que a gema não passa no teste de vibe. Ele então se vira para Haruto e pergunta se ele está tentando matar Asahi. Haruto obviamente responde que não, ele não está. Mas acho que Taka só quer lutar. Então ele cria uma câmara de isolamento e desafia Haruto para um duelo. Taka avança contra Haruto e tenta socá-lo, mas Haruto bloqueia o soco com relativa facilidade, mas é empurrado para trás pela força extraordinária. Ele diz a Haruto que Asahi é real e que ele se importa com ela. Ele está disposto a ficar neste mundo do jogo se for isso que for preciso para permanecer ao lado dela. Ele se torna ainda mais emo ao dizer a Haruto que o mundo real perdeu todo o sentido para ele no dia em que Asahi morreu. O mundo real não significa nada para ele, mas aqui no mundo de Reunion, onde Asahi ainda está viva, ele fará deste seu mundo real e nunca mais se desconectará. Haruto entende como seus planos são tolos e diz a ele que eles também deveriam considerar os sentimentos de Asahi e não apenas os deles. Ele diz a eles que se quiser fazê-la feliz e se dar bem, deveria recriar a guilda com eles. Isso provoca Taka, que tenta socar Haruto, e Haruto tenta fazer o mesmo. Mas antes que pudessem realmente lutar, a esfera de isolamento desaba. Satsuki foi quem quebrou a esfera com sua magia, e até Asahi apontou uma arma para Taka, dizendo para ele se afastar de Haruto. Taka fica triste com isso e recua. Asahi o chama e pede mais uma vez para ele se juntar a eles e recriar a guilda, pois com a ajuda dele, eles podem até encontrar Clive e Nozomi, mas ele diz que não tem ideia sobre nenhum dos dois, e que nunca vai unir forças com Haruto. Taka e os outros membros dos Illuminati então recuam e se teletransportam. Haruto e Satsuki também se despedem por hoje e se desconectam. No dia seguinte, Haruto se conecta mais cedo e vai com Asahi para diferentes continentes com a ajuda de locais especiais de teletransporte para que possam se encontrar com os informantes de lá e pedir informações sobre Clive e Nozomi. Eles viajam por vários continentes e fazem muitas perguntas em busca de informações, mas nenhum deles parece saber muito sobre alguém chamado Clive ou Nozomi, pois não estão registrados em seu continente. Eles então vão para a beira da floresta e esperam Satsuki chegar para poderem continuar sua jornada. Eles tentam encontrar mais teletransportadores, mas não conseguem, então decidem caminhar em direção ao próximo continente e o caminho passa por uma floresta coberta de névoa. No início, parecem apreciar a beleza da floresta nebulosa, mas à medida que a névoa fica mais densa, sentem-se inquietos com toda a situação. De repente, Satsuki para e diz para eles se preparar. Ela afirma que há mais de 100 pessoas esperando com sua magia apontada para eles. Haruto afirma que teria sentido a presença deles, mas Satsuki responde que a névoa está entrelaçada por uma magia muito forte que está ocultando completamente a presença deles. Haruto saca sua espada, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, todos se separam. Ele se vê cercado por um grupo de pessoas pertencentes às guildas Bril e Cruz do Sul. Ele fica muito confuso com isso, mas o líder deles, Letos, avança informando que a Cruz do Sul, a família Bril e os Illuminati uniram forças para tirar Asahi dele.
Ele fica bravo com isso e desafia Letos para um duelo. Ele corre em sua direção e com um único golpe corta o escudo de Letos em dois, e este imediatamente percebe que não pode vencer sozinho contra Haruto. Haruto, no entanto, continua avançando e tenta desferir outro golpe, mas Letos desvia e o chuta para trás antes de dizer aos membros ao redor para atirarem em Haruto. Haruto corre novamente em direção a Letos e bloqueia as flechas que se aproximam, quando de repente uma flecha passa zunindo por trás dele e atinge o ombro de Letos, anulando completamente sua habilidade. Haruto se vira e avista Alicia com um arco e uma flecha. Ela diz a ele que sua habilidade especial é anular magia e que se suas flechas atingirem alguém, selarão suas sensibilidades. Letos grita para seus camaradas atacarem, mas Alicia atira uma flecha para o ar que se divide em centenas de flechas e chove sobre as hordas de inimigos, selando suas habilidades e tornando-os inúteis. Taka levou Asahi para um local isolado e disse a ela que não pode deixar Haruto protegê-la. Asahi novamente pede para ele recriar a guilda deles, mas Taka recusa. Asahi também se recusa a ir com Taka, então ele a aprisiona dentro de uma esfera e libera gás, que a desmaia. Ele a liberta da cápsula e começa a caminhar em sua direção, mas de repente alguns membros de sua guilda correm até Asahi e a agarram. Taka fica bravo com eles e diz para a deixarem imediatamente, mas acontece que eles são impostores e não são da sua guilda. Eles rapidamente cercam Taka e o subjugam, mas o resto leva Asahi e foge. Haruto e Satsuki voltam para a estalagem, onde um anúncio é feito pelos líderes da Sociedade Bril e da Cruz do Sul, afirmando que uniram suas guildas, tornando-as a guilda mais forte do jogo, tanto em poder quanto em número. Eles também acabaram traindo os Illuminati no final e capturando Asahi para si. Agora eles renomearam sua guilda combinada para Guilda Divina. Haruto simplesmente verifica seu equipamento antes de dizer a Satsuki que vai salvar Asahi. Satsuki tem bom senso, então ela diz para ele pensar novamente, pois a Guilda Divina agora tem uma força combinada de mais de 3.000 indivíduos, e ele nunca poderá lutar contra eles. Ela diz para ele colaborar com Taka, mas ele recusa e diz para ela ficar para trás, pois muito provavelmente ele morrerá. Se ele morrer antes de salvar Asahi, então ela deveria unir forças com Taka. Pois sem Haruto na jogada, Taka não se importará em ajudar Satsuki. Ele finalmente chega ao campo de batalha e vê um exército inteiro de pessoas esperando por ele enquanto ele está lá sozinho. Ele olha para o céu uma última vez, aceitando o fato de que não sairá vivo dessa, e corre em direção às forças deles em velocidade máxima. Satsuki vai até Taka para conversar com ele, pois essa é a única maneira possível que ela consegue pensar para ajudar Haruto de alguma forma. Ele concorda em falar com ela, e quando ela pergunta o que ele está fazendo para tentar salvar Asahi, ele responde que a força combinada da família Bril e da Cruz do Sul é muito forte, e que eles dobraram o número de homens que os Illuminati possuem. Ele diz a ela que está planejando meticulosamente e procurando uma oportunidade para atacar, pois não pode correr riscos ao salvar Asahi. Satsuki fica brava com ele e diz que o sequestro de Asahi foi culpa dele em primeiro lugar. Ela grita com ele que Haruto sempre foi capaz de mantê-la segura, mas na única vez em que Haruto não estava lá para protegê-la, Taka não conseguiu fazer nada e deixou Asahi ser sequestrada pelas pessoas em quem ele confiou. Taka parece surpreso, mas não está pronto para aceitar seu erro. Ele diz a ela que desta vez planejará perfeitamente e salvará Asahi de uma só vez. Satsuki o olha e diz que Haruto foi sozinho para o campo de batalha para tentar salvar Asahi, enquanto Taka está sentado aqui de braços cruzados e tramando. Taka olha e diz que é bom, pois assim, Haruto também morrerá, o que tornará a vida de Taka muito mais fácil. Ele diz a Satsuki para deixar Haruto morrer dentro do jogo, pois é benéfico para os dois. Ele diz a ela que se Haruto morrer, ele nunca mais poderá acessar Reunion, e nunca mais poderá encontrar Asahi. E Asahi não existe na vida real, então toda a atenção dele estaria focada em Satsuki. E da mesma forma, Taka ficará neste mundo com Asahi, e ele não terá que lidar com Haruto constantemente chamando a atenção de Asahi. Satsuki o olha com nojo e diz que Asahi é sua amiga e que ela fará qualquer coisa para salvá-la. Ela diz a ele que se ele não puder ajudá-la a salvar Asahi, ela irá sozinha para ajudar Haruto, pois ela tem coragem e não é um covarde como Taka. Enquanto isso, Haruto tem destruído as linhas inimigas uma após a outra. Ele é muito mais forte que qualquer um dos inimigos, mas o número esmagador deles tem sido um problema para ele. Os usuários de magia no topo da fortaleza combinam suas forças e lançam uma magia de explosão incrivelmente forte sobre Haruto e ele é incapaz de desviar. A explosão cria uma cratera gigante e todos pensam que Haruto morreu. Mas para a surpresa deles, enquanto a poeira baixa, a sombra de uma figura é vista e Haruto ainda está de pé.
Ele mais uma vez salta para a frente e começa a destruir o exército inteiro sozinho. Ele acaba em um confronto com os inimigos que lhe dizem para se render, porque ele já está meio derrotado e muito ferido. Ele nem consegue sonhar em salvar Asahi neste estado, mas Haruto manda eles calarem a boca. Antes que pudesse prosseguir, no entanto, ele foi amarrado por um monte de correntes mágicas que o mantinham bem acima do chão, incapacitando-o completamente. Os inimigos riem dele e seu comandante ordena que acabem com Haruto, enquanto ele está fraco e incapacitado. Eles começam a caminhar em sua direção e até Haruto admite a derrota. Mas de repente, um monte de flechas de raio vem em direção ao chão e quebram sua corrente. Para sua completa surpresa, Taka aterrissa na frente dele, Satsuki o segue e os três ficam no meio de todo o exército inimigo. Taka olha para Haruto e diz para ele se lembrar que ele está ali para salvar Asahi, não para salvá-lo. Haruto olha e acena em reconhecimento. Taka pergunta a Haruto sobre o número de inimigos restantes, e ele responde que cerca de 1500 inimigos ainda estão por perto, pois ele só conseguiu destruir metade do exército sozinho. Taka e Haruto começam a trabalhar juntos em sinergia, e usando suas habilidades especiais, logo conseguem destruir a metade restante dos exércitos. Eles espancam quem quer que apareça em seu caminho e correm em direção à porta gigante da fortaleza. Eles combinam suas forças novamente, e com um ataque combinado, explodem a porta em pedaços. Eles entram em um corredor gigante que leva a um estádio onde vem um grupo de inimigos ao lado de Letos e Angelus, os líderes da Sociedade Brill e da Cruz do Sul. Taka nota uma Asahi inconsciente nos braços de Angelus, e seu sangue começa a ferver ao ver sua garota nas mãos de outro cara. Ele avança contra ele com um soco poderoso, mas todos desviam do caminho. Taka fica chocado, pois sua velocidade é tão avassaladora que ninguém conseguiria desviar. Angelus ataca Taka rapidamente, mas ele desvia imediatamente e tenta pousar no chão. Mas Angelus cria espinhos ali na hora, forçando-o a pular repetidamente. Sempre que ele pousa em algum lugar, é imediatamente atacado, mesmo se teletransportando. Haruto também fica muito confuso com isso, mas Satsuki diz a ele que Angelus provavelmente está lendo o cérebro de Asahi. E, como ela pode ver o futuro, ele consegue ver o futuro assim que força sua entrada na mente dela. De repente, Taka é preso por um feixe de energia vermelho, que ele não consegue romper por mais que tente. Angelus diz a Letos para acabar com Taka enquanto ele está preso, mas assim que ele avança, Haruto o ataca. Letos, no entanto, consegue desviar do ataque e contra-atacar, empurrando-o para trás. Haruto então usa um corte de ar, mas Letos consegue bloquear o ataque para sua surpresa. Satsuki tenta acordar Asahi gritando seu nome, mas Angelus diz a ela que é inútil e cria espinhos de gelo mágicos do chão, que atingem Satsuki e a fazem cair. Satsuki, no entanto, decide que já foi salva vezes o suficiente, e desta vez ela não será a donzela em apuros. Ela libera todo o seu potencial e começa a flutuar no céu com uma aura avassaladoramente poderosa a envolvendo. Ela invoca todos os reis elementais ao seu redor, pede que lhe forneçam todas as suas energias e cria um círculo mágico insanamente forte que suga cada pedacinho de aura mágica do estádio e a elimina junto com todos os membros do clã deles. A magia é anulada e Taka é libertado, o que assusta Letos. E ele pergunta a Angelus sobre o novo plano. Angelus olha e diz para ele não se preocupar, pois eles usarão seu plano de emergência e ele funcionará, não importa o que. Letos o olha com alívio, mas de repente, Angelus cria uma bola de energia escura e apunhala Letos no estômago, empurrando a bola de energia para dentro dele. Letos começa a perder o controle e fica sobrecarregado com magia negra, enlouquecendo completamente. Ele avança e esmaga sua espada no chão e a onda de choque arremessa Haruto e Taka para longe. De repente, Asahi também acorda, o que impede Angelus de ver o futuro, mas ela está tão exausta que não consegue fazer nada. Satsuki também esgotou quase todos os seus poderes e só pode usar um ataque mágico por vez. Asahi grita para eles lutarem como lutaram antes, para se lembrarem do senso que usaram 6 anos atrás, para pensarem nas técnicas que usaram e para serem sinérgicos. Ela pede para eles atacarem em conjunto e que ninguém poderá derrotá-los. De repente, os anéis usados por todos eles começam a brilhar e seus sentidos despertam de seu sono. Os três decidem apostar tudo em um ataque final e dar o máximo nisso. Satsuki usa suas habilidades mágicas para dobrar o espaço e Taka usa suas habilidades mágicas para dobrar o tempo, enquanto Haruto usa sua esgrima etérea para romper o tempo e o espaço e desferir 1 milhão de golpes no Letos enlouquecido enquanto ele está imóvel, matando-o em um instante. Satsuki corre até Asahi, enquanto Haruto fica na frente de Angelus. Angelus tenta fugir, mas Taka está parado atrás dele e o derruba com um soco reto e forte no rosto, e Satsuki usa sua magia de fogo para queimá-lo até a morte. Asahi pede a Taka para lhe dar a gema vermelha, pois ela quer tentar ver as visões novamente, já que são as únicas memórias que ela tem. Taka parece relutante, mas ela promete que não ficará inconsciente.
E finalmente, Taka a entrega a ela. Ela a segura nas mãos e se concentra, o que resulta em todos recebendo flashes de suas memórias nebulosas, nas quais um grupo de pessoas com mantos brancos discute suas habilidades e como podem usá-la. Taka fica extremamente surpreso com isso e pergunta o que é. Asahi responde que, embora não saiba nada sobre isso, ela sente que foi isso que aconteceu com ela nos últimos 6 anos. Ela está determinada a descobrir o que são essas memórias e como pode recuperá-las. Ela então tenta uma última vez pedir a Taka para se juntar à guilda deles, mas ele recusa novamente, dizendo que ainda não a merece e que precisa trabalhar mais em si mesmo antes de poder mostrar-lhe seu rosto novamente. Ele então se vira para Haruto, diz para ele não morrer antes que ele tenha a chance de matá-lo, e vai embora. Episódio 7. Em breve, Haruto, Asahi e Satsuki vão procurar um tesouro lendário em uma zona marítima perigosa. Eles pegam uma carona no navio da capitã pirata Álveda. Haruto ouviu rumores de uma espada inquebrável no fundo do mar, e Álveda confirma que os rumores são verdadeiros. Ela os avisa que tirar a espada não é fácil, e todos que tentaram reivindicá-la falharam. O navio logo chega ao Pentágono Perdido, uma área permanentemente coberta por nuvens escuras e neblina. Obita dá a Haruto e seus amigos um barco e os aconselha a não ficarem muito tempo debaixo d'água, pois isso drenará rapidamente o HP deles. Considerando o comportamento dos submarinos, eles decidem mergulhar no mar sem nenhum equipamento de proteção. Usando um dos espíritos de luz de Satsuki como tocha, eles chegam ao fundo do mar e exploram as ruínas ali. Haruto percebe que seu HP está diminuindo gradualmente por ficar debaixo d'água e sinaliza para os amigos voltarem à superfície para respirar. Uma vez fora, eles reclamam como umas criancinhas que a área é muito grande e levará muito tempo para explorá-la, mas Asahi os aponta para um lugar dizendo que algo pode estar escondido ali. Os amigos seguem o conselho dela e Haruto encontra uma espada fincada no fundo do oceano, exatamente onde ela sugeriu. Não é uma espada comum, mas sua antiga espada Pleiades, uma das armas mais fortes deste mundo. Ele sente que é definitivamente sua espada, não uma imitação, e Asahi o manda puxá-la logo. Haruto segura a espada, que começa a brilhar, mas então o chão abaixo deles treme, e um monstro serpente marinha gigante emerge, com a espada fincada na cabeça. Satsuki sabe que o monstro se chama Aegir e é o chefe desta região. Asahi aponta seus olhos vermelhos e sugere que ele está enfurecido, assim como os 2 chefes anteriores que eles enfrentaram. Aegir os ataca de repente e Haruto bloqueia o golpe com sua aura. Ele corre para atacar o monstro, mas é facilmente afastado. Asahi atira em Aegir, mas seu disparo não é eficaz para perfurar a armadura grossa dele. O ataque dela o distraiu e ele está prestes a engoli-la quando alguém joga uma adaga dentro da boca da serpente marinha. A adaga cresce e impede que a boca do monstro se feche. Satsuki salva Asahi e então eles veem que a pessoa que a salvou era seu velho amigo Clive. Eles só conseguem encará-lo em choque enquanto Clive desafia Aegir, que acabou de se libertar. Ele joga suas adagas nos olhos do monstro para cegá-lo e então sinaliza para os amigos voltarem à superfície. No entanto, assim que chegam ao navio de Elvita, Clive não está mais com eles, deixando apenas uma mensagem dizendo que tem algo a fazer e que os encontrará em breve. Haruto e os outros ficam surpresos com sua aparição e desaparecimento repentinos, mas pensam que é bem o jeito do Clive. No dia seguinte, Haruto e Satsuki visitam Taka no mundo real, onde ele ostenta sua riqueza, e diz que os presenteará com qualquer coisa por tê-los atacado antes. Satsuki o choca ao pedir o menu inteiro de sobremesas e não compartilhar com ninguém, mas depois que ela termina, ele vai direto ao assunto. Taka quer falar sobre Asahi e perguntou aos amigos se notaram algo estranho desde que ela voltou. Satsuki aponta como os rumores estavam se espalhando anormalmente rápido, e Taka diz que a maior guilda da União, Gnosis, estava por trás disso. Gnosis era uma guilda secreta e obscura, com muita influência até no mundo real, e Haruto e Satsuki acham difícil acreditar que eles estavam tentando fazer com que todos fossem atrás de Asahi no jogo. Taka queria salvá-la, mas também pediu que mantivessem segredo dela. Depois, Satsuki conta sobre Pleiades estar presa na cabeça de Aegir, e como Clive os abandonou após o resgate. Taka acha difícil acreditar, e suspeita que a Pedra Vermelha que dá a Asahi aqueles terríveis flashbacks é a chave para resolver os mistérios ao redor deles. Ele afirma ter uma teoria sobre o corpo de Asahi ainda estar vivo no mundo real, e cientistas tentando experimentar nela. Haruto e Satsuki ficam chocados ao ouvir isso, e até Taka acha sua hipótese ultrajante. Nesse momento, seu mordomo vem informá-lo que encontraram um endereço de Nozomi, e Taka fica constrangido, pois não quer que seu convidado saiba que ele está procurando por seus antigos amigos. Ele afirma que está fazendo isso apenas para fazer Asahi feliz e não tem planos de reunir Subaru. Mais tarde, Haruto e Satsuki fazem login no jogo novamente, e junto com Asahi, eles tentam reivindicar Pleiades mais uma vez. Sua segunda tentativa também é um fracasso, e enquanto eles estão lamentando, Clive vem cumprimentá-los.
O reencontro é bastante estranho, pois ele tenta desviar das perguntas sobre o encontro anterior e diz que eles vão conversar sobre suas vidas reais mais tarde. Clive afirma que ele também estava atrás de Aegir e os encontrou por coincidência. Seus amigos acreditam nele, mas Alveda tem algumas suspeitas. Clive mostra a eles um item raro que lhes permite respirar e se mover livremente debaixo d'água e o joga no mar antes que mergulhem. Eles se encontram cobertos por uma camada protetora, e então a serpente marinha Aedir aparece diante deles. Seguindo o plano, Haruto ataca Aedir primeiro, e o esfaqueia com toda a sua força para fazê-lo gritar de dor. Depois disso, Clive joga suas adagas no monstro e Asahi aumenta o poder delas com suas balas. O ataque combinado cria uma teia de cordas ao redor da serpente marinha, e Clive a restringe. Com a ajuda de Haruto, ele puxa o monstro para fora do mar, e todos os outros também vêm à superfície. Satsuki congela o monstro e a água ao redor com uma poderosa magia de gelo. Haruto vai liberar Pleiades do corpo do dragão congelado, mas assim que ele toca a espada, Clive o esfaqueia por trás. Haruto se vira para ver seu sorriso maligno e desmaia. Satsuki e Asahi ficam em descrença ao vê-lo cair, e Asahi começa a hiperventilar, ativando involuntariamente sua arte profética de Synth. Haruto acorda em uma cama de hospital e se pergunta como chegou ali. E então Asahi entra em seu quarto e o abraça. Ela chora enquanto lhe diz que ele ficará bem logo, mas Haruto ainda não tem ideia do que está acontecendo. Asahi explica que 6 anos atrás, ele teve um game over em Union ao tentar proteger Nozomi, e no mundo real, caiu em coma após o incidente. Haruto sabe que isso não é verdade, pois Asahi morreu tentando protegê-lo daquele ataque, mas agora ela está viva na frente dele. Em breve, seus outros amigos também virão cumprimentá-lo e parecem felizes juntos. Haruto perguntou sobre o reencontro do jogo, mas eles nunca sequer ouviram o nome. Ele só pode se perguntar o que está acontecendo, e à noite, quando está perdendo a cabeça, vê o holograma de Alice aparecer em seu quarto. Haruto pergunta o que está acontecendo, e ela lhe diz que agora ele está dentro de um mundo criado pela habilidade de Asahi, a arte profética. Ela explica que o uso dos sentidos não se limitava apenas ao mundo virtual, podendo ser usados no mundo exterior também. A arte profética não era apenas a capacidade de ver o futuro, era a capacidade de escolher entre diferentes futuros possíveis, e ela ainda não sabe disso. Há alguns momentos, quando Haruto foi esfaqueado por Clive, ela subconscientemente ativou sua habilidade e escolheu este mundo onde ela não morre e ele acaba em coma. Esta era a única maneira de ela impedi-lo de jogar Reunion e evitar sua morte. Haruto acha difícil acreditar e Alice explica que a União não era apenas um jogo, mas um laboratório e um campo de treinamento para ajudar as pessoas a treinar e despertar seus sentidos para que pudessem ser usados na vida real. No entanto, tudo isso era secundário, e a união e o reencontro do jogo foram desenvolvidos unicamente porque as pessoas por trás deles queriam despertar a arte profética de Asahi. Alice afirma que a Guilda Gnosis é quem criou Union para obter sua habilidade. Eles deram a Asahi estresse psicológico intenso para forçá-la a despertar suas habilidades e ela criou este mundo. Assim que ela termina de lhe dizer isso, o tempo de Alice se esgota e ela desaparece. Mas antes de partir, ela diz a Haruto que ele é o ponto de singularidade e só ele pode salvar Asahi. Haruto se pergunta o que pode fazer e ele distraidamente pega seu anel sem notar o espelho falhando. No dia seguinte, Asahi o visita e o lembra da promessa que fizeram pouco antes do acidente. Ela havia pedido a Haruto para prometer que se protegeriam, e para isso trocaram anéis no jogo e planejavam fazer o mesmo na vida real. Ela acha que é um bom momento para trocarem os anéis na vida real, mas Haruto sente que não está certo. Ele diz que ela já o salvou 2 vezes, mas ele não pode aceitar este mundo. Ele diz a Asahi que precisa ir para o mundo real para protegê-la, e o mundo começa a falhar pesadamente. Ela ri sem ter certeza do que ele quer dizer, mas acredita nele de qualquer maneira. Eles dão as mãos e os anéis agem como catalisadores, enviando-o através da dimensão de volta ao mundo de onde veio. Haruto chega em Reunion pouco antes de ser esfaqueado por Clive e invoca sua espada para parar o ataque. Ambos entram em posições de luta e Haruto fica feliz em ver Satsuki e Asahi. Satsuki confronta Clive e pergunta por que ele atacou o amigo deles, e ele responde que mudou nos últimos 6 anos e agora é inimigo de Subaru. No entanto, Haruto tem certeza de que Clive nunca trairá seus amigos. Ele percebe que a pessoa na frente deles não é Clive, mas um metamorfo o imitando. Haruto o ataca e, enquanto o homem bloqueia sua espada, ele não consegue desviar do soco cheio de aura que tira o fôlego de seus pulmões e desfaz sua metamorfose. O homem, fingindo ser Clive, retorna à sua forma original e usa o círculo mágico em sua mão para controlar Aedir. Ele cavalga a serpente marinha, se apresenta como Simon, a 6ª semente da Guilda Gnosis, e declara que os matará aqui. Ele usa sua habilidade, se funde com a serpente marinha para se tornar um monstro hediondo, e atira uma explosão de energia em Haruto e seus amigos. Satsuki bloqueia, mas seu escudo quebra e eles são jogados para longe.
O monstro fundido então destaca seus braços e os dispara como projéteis, e Satsuki mais uma vez coloca um escudo para proteger a si mesma e seus amigos. Simon continua atacando-a e quebra o escudo. E na fumaça resultante do ataque, ele pega Satsuki e diz a Haruto para não se mover se ele quiser que ela viva. O monstro pede a Asahi para despertar seu poder para salvar sua amiga e aperta seu aperto em Satsuki, ameaçando esmagá-la até a morte. Asahi começa a usar seu poder para salvá-la, mas de repente uma saraivada de adagas corta os membros do monstro e liberta Satsuki. Haruto a pega e descobre que Alveda veio resgatá-los, mas ele percebeu que ela não é quem finge ser. A Capitã Pirata se transforma e revela que era o verdadeiro Clive o tempo todo. E Haruto tem certeza de que é seu amigo por causa de sua pose característica. Clive chama o metamorfo que o estava imitando agora e diz a ele que roubo de identidade não é brincadeira. Eles se preparam para lutar novamente, mas antes que alguém possa atacá-lo, Simon cria um círculo mágico gigante que cobre o céu. Ele invoca milhares de raios sobre seus inimigos e Haruto protege Asahi, suportando o ataque até o fim. O monstro fica impressionado, mas ele lhes diz que Satsuki e Clive pereceram por causa de seu ataque. No entanto, ele leva um choque quando Clive o ataca de repente. E então ele e Satsuki saem do esconderijo. Eles dizem que sobreviveram ao ataque combinando suas habilidades e Simon fica chocado. Clive usa seu poder para transformar as facas que ele jogou no monstro em ganchos. Haruto entende o plano e ele joga Asahi alto no céu para que ela possa atirar na faca transformada. Ela atinge o gancho e ativa sua habilidade de restringir qualquer monstro. O monstro fundido cai no mar congelado e Haruto aproveita esta chance para tirar sua espada, mas ela está presa lá com muita força. Ele de repente tem uma ideia e pede a seus amigos para cooperarem com ele. Satsuki e Clive enviam seu poder em direção a ele, e Asahi os combina e o envia em direção à espada, carregando-a totalmente com sua energia combinada. A espada começa a brilhar e Haruto usa seu ataque combinado final para destruir Simon e a serpente marinha por dentro. Após um brilhante flash de luz, o inimigo é reduzido a nada, e Haruto e as garotas se reencontram com Clive no navio. Antes que possam falar sobre o passado, ele lhes mostra o cristal vermelho que caiu depois que Aidir foi derrotado. Asahi o pega, e outra memória do cientista encapuzado experimentando nela flui para sua mente. Nessa memória, Alicia vem resgatá-la e derruba os cientistas. Ela usa sua habilidade para selar o sentido de Asahi, e então uma bola de cristal vermelha sai dela e se estilhaça em muitos pedaços. A memória termina e todos percebem que as pedras vermelhas com flashbacks são parte da bola de cristal que se estilhaçou na visão. O grupo chega e ataca, que não acredita que Clive seja real. Então ele o ataca e o domina para provar suas habilidades. Vendo que ele poderia facilmente derrotá-lo, Taka concorda que Clive não é um impostor. Haruto e amigos contam a ele tudo o que aconteceu no mar, e eles mostram a ele a espada Pleiades como prova. Taka acha difícil acreditar e os leva para a base de sua guilda. Lá, Clive os informa que a mulher que salvou Asahi se chamava Alicia, e ele estava trabalhando junto com ela para manter Asahi segura das sombras. Haruto afirma que já a conheceu e isso deixa Satsuki e Asahi com ciúmes, e elas exigem que ele lhes conte tudo o que sabe sobre ela. Haruto conta sobre tê-la encontrado algumas vezes antes, e então chega a história de ter sido enviado para outro mundo criado por Asahi para salvar sua vida, e como ele conheceu Alicia lá. Ele repete o que ela lhe disse sobre o verdadeiro poder de Asahi. Ninguém acredita que a arte profética tem o poder de escolher um futuro adequado e Taka começa a brigar com Haruto. Clive ri deles porque eles costumavam brigar assim no passado, e ele os lembra que o mais importante agora é proteger Asahi. Já que a guilda mais forte Gnosis está atrás dela, todos em Subaru precisam despertar seu poder para protegê-la. Satsuki diz que eles ainda não podem estar completos, pois Nozomi está desaparecida e ela quer ir vê-la. Taka lhe dá o endereço, mas diz que não pode ir com eles, já que Nozomi está sempre nervosa e tímida perto dele, e ele suspeita que ela tenha medo dele. Ele não tem ideia de que ela gosta dele, e sua falta de noção enfurece Satsuki e Asahi. No mundo real, Haruto e Satsuki vão encontrar Nozomi em sua casa, e eles a encontram no portão. Ela mudou muito do passado e os convida para conversar em um café. Nozomi os informa que agora trabalha como modelo. Assim que ela se transferiu de escola, ela trabalhou duro para mudar a si mesma e se tornou mais popular depois que ganhou alguma confiança. Depois que eles terminam de se atualizar, Haruto pede que ela faça login em Reunion, já que todos os outros já estão lá. Nozomi responde que não pode fazer esse favor a ele, já que ela parou de jogar desde que Asahi morreu naquele acidente. Satsuki e Haruto dizem a ela que Asahi ainda está viva no mundo de Reunion, e ela se recusa a acreditar neles. Eles tentam convencê-la a confiar neles e ver Asahi ela mesma depois que ela fizer login, mas não adianta. Mais tarde, todos, exceto Nozomi, fizeram login e eles estão em sua antiga base onde só podem falar sobre o quanto Nozomi mudou. Satsuki pede a Taka para ir encontrá-la da próxima vez, alegando que ela definitivamente o ouvirá se ele pedir para ela fazer login.
Ele ainda não gosta da ideia, mas Asahi implora a ele para encontrar Nozomi, e ele não tem escolha a não ser concordar em encontrá-la. Nesse momento, uma notificação de evento aparece diante deles, e Satsuki lê que era algo chamado Festa da Dança Doce. A descrição do evento afirma que será uma noite romântica, onde o amor eterno florescerá entre parceiros e Satsuki, e Asahi sabem o que querem. Satsuki está nervosa e inquieta com a festa de dança mesmo no mundo real, então ela faz login cedo e chama Haruto para encontrá-la em particular. Ela quer que ele a convide para a dança e ela cora enquanto lhe diz isso. Haruto fica surpreso, mas Satsuki não consegue mais conter seus sentimentos e confessa que gosta dele desde o ensino fundamental. Vendo-o muito atordoado para lhe dar uma resposta, ela pede que ele leve seu tempo. Haruto não consegue tirar as palavras dela da cabeça e só consegue pensar na amizade deles enquanto olha suas fotos antigas. Mas então, ele recebe uma mensagem de Taka pedindo para ele ir ao túmulo de Asahi agora mesmo. Haruto vai encontrá-lo e lá, Taka declara que convidará Asahi para a festa de dança amanhã e queria pelo menos contar ao seu rival sobre isso. Haruto age como se não fosse grande coisa e diz a ele para fazer o que quiser. Taka odeia essa atitude dele e o soca. Haruto pergunta qual é o problema dele enquanto tenta revidar, mas Taka o vence sem esforço. Ele afirma ser melhor que Haruto em tudo, tanto no mundo real quanto dentro do jogo. Ele diz que sempre pensa em Asahi e quer proteger o sorriso dela, mas ela ainda escolheu Haruto em vez dele. Taka está furioso por ela ter sacrificado a vida dele por ele, e deseja que ele tivesse morrido naquele dia. Haruto fica furioso ao ouvir isso, e grita que Taka nem está pensando no que Asahi quer. Ele o ataca, mas Taka o joga no chão enquanto declara que sempre amou Asahi e quer mantê-la feliz agora. Haruto se levanta e diz a ele que Asahi o considera apenas um amigo e ela quer todos os seus amigos de Subaru de volta e unidos mais uma vez. Taka o ataca, mas Haruto bloqueia seu ataque, anuncia que também ama Asahi e então o soca de volta. Taka fica sem palavras após sua declaração de amor, e ele diz que vai desistir de Asahi agora. Ele sempre ficou irritado porque Haruto nunca afirmou seus verdadeiros sentimentos antes, mas agora que ele o fez revelar a verdade, ele está satisfeito. Haruto sai depois de ouvir isso, e Taka tira os anéis Subaru de seu medalhão e enterra um deles sobre o túmulo de Asahi, dizendo que ele certamente a superará. Dentro do jogo, a noite da dança finalmente chegou, e Satsuki está esperando ansiosamente por Haruto. No entanto, ele se desculpa com ela e diz que não pode ir com ela. Ela responde que entende e diz a ele para ir para Asahi. Enquanto ele sai, ela começa a chorar, mas então Taka vem por trás dela, e ele afirma que também convidou Asahi para uma dança, mas ela o rejeitou categoricamente. Satsuki diz que ele não parece tão chateado quanto ela esperava, mas ele diz que amadureceu depois de sua luta com Haruto. Ele se oferece para se tornar o parceiro de dança de Satsuki para a noite, já que ambos perderam a batalha do amor, e ela aceita sua oferta. Enquanto isso, Haruto entra no salão de dança e abre caminho pela multidão para encontrar Asahi. Ele a convida para uma dança, e ela fica feliz em aceitar. Eles dançam e se perdem nos olhos um do outro. No mundo exterior, alheia ao desenvolvimento dos dois triângulos amorosos dentro de seu círculo de amigos, Nozomi relembra o momento em que se apaixonou por Taka. Ela era apenas uma garota fraca e tímida na escola primária, e um dia, Taka foi gentil o suficiente para ajudá-la com suas tarefas de limpeza depois que todos a abandonaram. Ela decide encontrá-lo no jogo e faz login. Nozomi chega ao salão de dança esperando encontrar seus amigos lá, mas assim que ela entra no salão e encontra Taka dançando feliz com Satsuki, seu coração se parte. Ela começa a chorar enquanto foge e chega a um lugar vazio lá fora. De repente, o lugar ao redor dela falha, e ela se encontra em um salão estranho e escuro. Nozomi se pergunta onde ela está quando uma mulher velada e um palhaço vêm cumprimentá-la. Eles se apresentam como membros da Gnosis e riem dela ter sido traída pela amiga, enquanto ela está apavorada com o palhaço. Alguns dias depois, Haruto e Satsuki se encontram no mundo real. Ele fica sem jeito ao encará-la, mas ela está mais composta, já que chorou tudo o que tinha para chorar nos últimos dias. Eles se encontram com Taka na frente da casa da Nozomi, e lá ela conta aos meninos que na noite anterior recebeu uma ligação da mãe da Nozomi, dizendo que ela havia sumido de repente de casa. Eles perguntam os detalhes à mãe, e ela não sabe de nada, a não ser que Nozomi deixou o headset de VR na mesa antes de sair. Takinori hackeia e descobre que Nozomi havia logado apenas uma vez, 2 dias atrás, e Satsuki percebe que foi na mesma hora da festa de dança. Os membros da Subaru fazem uma videochamada depois que Taka e Clive terminam a investigação sobre a amiga desaparecida. Clive descobriu que depois que Nozomi logou, ela foi para o salão de dança e depois que saiu de lá, subiu direto para o céu. Ele acrescenta que ela ainda está dentro de Reunion e descobriu que ela está na Fortaleza do Dragão agora, mas sua localização na vida real não pode ser rastreada. Haruto luga e visita sua base, onde encontra Asahi tentando redecorar o lugar. Eles se olham nos olhos e começam a ficar íntimos, mas Clive e Satsuki os interrompem porque precisam encontrar Nozomi. Eles se teleportam para a Fortaleza do Dragão, onde Taka os espera, e descobrem que a fortaleza parece ter sido feita pelo senso de mundo dos sonhos da Nozomi.
Eles entram na fortaleza e acham difícil acreditar que Nozomi pudesse criá-la logo depois de logar no jogo. Enquanto exploram o prédio, Haruto sente uma armadilha, e então enormes monstros de pelúcia emergem do chão e o cercam. No entanto, o grupo tem certeza de que esses são os familiares de Nozomi, e que este lugar foi criado por ela. Asahi quer falar com Nozomi através de seus familiares, mas eles não são amigáveis e a atacam. Por sorte, Haruto a salva de se machucar e derrota 2 dos familiares junto com Clive. Satsuki tenta queimar os outros 2, mas eles resistem à sua magia de fogo e caminham em sua direção. Ela está prestes a usar outro ataque quando vê Nozomi e cambaleia. Os familiares a atacam, mas Taka e Haruto a protegem deles. A risada cruel de Nozomi ecoa no salão enquanto ela diz que Taka realmente se importa mais com Satsuki. Ela cumprimenta seus velhos amigos mais uma vez, e Haruto fica chocado com o quão estranha ela estava agindo. Nozomi ri e aplaude ao ver Asahi viva dentro do jogo, mas então diz aos amigos que eles cometeram um erro ao vir atrás dela. De repente, os 2 jogadores da Gnosis aparecem na sala, e se apresentam como o 5º e o 4º jogadores mais fortes de sua guilda. Nozomi ri ao declarar que se juntou à Gnosis e criou esta fortaleza combinando seus poderes com o palhaço. Haruto está furioso e declara que vai trazer sua amiga de volta, mesmo que precise usar a força, e o palhaço usa seu poder para invocar seus familiares ao redor deles. Os heróis lutam contra os familiares e os destroem um por um. Satsuki ataca a mulher velada, mas ela usa um movimento combinado com o palhaço para criar um tecido mágico que absorve todos os seus ataques. Haruto tenta atacá-la também, mas seus ataques também são absorvidos pelo tecido mágico. É a vez de Nozomi, e ela invoca seus familiares para atacar os amigos. Eles tentam fazê-la voltar a si, mas ela desabafa com eles, dizendo que a decepcionaram. Satsuki diz para ela acordar, afirmando que estão todos ali para salvá-la, mas ela a insulta e a chama de vadia. Nozomi arranca um fio de cabelo e o teletransporta através do tecido mágico para que ele alcance Asahi sem ser detectado, e lá o cabelo se transforma em uma pequena cobra de 2 cabeças e a morde. Asahi grita de dor ao ver uma memória terrível onde Haruto se recusou a confiar em sua habilidade de prever o futuro e quase estragou tudo em uma luta contra um monstro. Ele se recusou a admitir que estava errado e começou a discutir com ela. A memória é ainda mais intensa na forma do sonho, e Asahi desaba dizendo que odeia Haruto. Os 2 membros da Gnosis desaparecem junto com Nozomi, dizendo a Haruto e seus amigos que eles se encontrarão novamente. A fortaleza começa a desmoronar assim que eles saem, e Satsuki tira o Tamiga voando do perigo. Eles voltam para a base, onde Asahi se recupera do pesadelo. Haruto está com ela e quer passar a noite para cuidar dela. Asahi diz a ele que está bem, e sugere que ele se concentre em encontrar e fazer Nozomi voltar a si. Logo, Satsuki e Clive também retornam à base, e os informam que Taka mobilizou sua guilda Illuminati para procurar Nozomi. Clive diz a Satsuki e Haruto para deslogarem e descansarem, pois era noite no Japão, enquanto ele fica para cuidar de Asahi por causa da diferença de fuso horário. Ele faz companhia a Asahi, mas ao deixá-la sozinha por um tempo, os buracos da mordida da Cobra Zomi começam a espalhar seu veneno muito mais profundamente em seu corpo e mente. No mundo real, Taka convida Haruto e Satsuki novamente, e ele lhes fala sobre os detetives que contratou para procurar Nozomi no mundo real. O que ela disse a ele o fez perceber que era culpa dele, mas ele ainda não sabe exatamente o que fez de errado. Satsuki percebe que Taka continuará um idiota sem esperança se ela não revelar tudo a ele, e começa a explicar o que forçou Nozomi a mudar. Ela lhe diz que Nozomi o ama, e quando o viu dançando com outra garota, ficou tão chocada que toda a sua personalidade mudou. Taka finalmente percebe o que estava errado e como a Gnose se aproveitou do ciúme de Nozomi. Ele jura encontrá-la e consertar as coisas, mas então, de repente, o trio sente uma dor aguda na cabeça, junto com tontura. Então eles olham ao redor e descobrem que o bolo e as bebidas acabaram e que o tempo mudou sem que percebessem. Eles entram em pânico, imaginando o que está acontecendo, mas então um homem estranho aparece atrás deles e lhes diz que o tempo é seu aliado agora. Ele confunde Haruto e seus amigos falando em enigmas, mas então revela que o mundo está destinado a um fim desastroso. A única maneira de impedi-lo é adquirindo o poder de selecionar um futuro adequado, e eles agradecem a Haruto e seus amigos por ajudarem Asahi a desenvolver suas habilidades. Todos percebem que ele é um membro da Gnosis e tentam atacá-lo, mas o homem manipula o tempo mais uma vez e desaparece sem deixar rastros. Taka e Satsuki descobrem que o tempo voltou ao normal, e Haruto se lembra do que Alicia lhe disse sobre as pessoas poderem usar seus sentidos no mundo real. Ele está preocupado com Asahi e corre para casa para logar no jogo. No jogo, Asahi está dormindo e tem um sonho sobre o incidente passado onde Haruto ignorou o plano dela. Mesmo depois de estragar tudo da primeira vez, ele se recusou a seguir o plano dela e derrotou o chefe inimigo de uma maneira diferente. Ela estava furiosa com ele por não confiar nela e disse que não queria ver o rosto dele nunca mais, e ele apontou a espada para ela.
Seu corpo treme enquanto ela sonha com isso, e quando Haruto vem vê-la, ela se encolhe ao vê-lo. Seus outros amigos também se reúnem logo, e eles contam a ela e a Clive que um membro da Gnosis usou seus sentidos na vida real. Clive não duvida deles nem um pouco, e ele pensa que o homem que manipulou o tempo era o líder da Gnosis, sobre quem Alicia o havia alertado. De repente, o esconderijo deles começa a tremer e Asahi diz a todos para fugirem, mas é tarde demais e o teto cai sobre eles. Eles de alguma forma conseguem se teleportar para fora a tempo e lá encontram uma torre brilhante em frente ao esconderijo. Haruto acha que parece a fonte da lança de água branca que eles limparam 6 anos atrás, e eles têm certeza de que Nozomi é a única que pode recriar tal coisa. Eles se infiltram na torre de cristal e sobem, procurando por armadilhas e monstros. Ao entrarem em uma réplica da sala do chefe, Asahi tem um flashback das memórias amargas de sua luta com Haruto, porque aquele incidente aconteceu na fonte do espírito da água branca. O veneno da mordida da cobra começa a se espalhar ainda mais, e ela ignora rudemente Haruto quando ele pergunta se ela está bem. Eles seguem em frente e Asahi usa seus sentidos para alertar Taka sobre um ataque de monstro iminente, mas nada aparece. Haruto percebe que algo está perturbando Asahi, então ele sugere que eles recuem agora, mas ela rejeita veementemente sua simpatia e corre para salvar Nozomi. O resto da equipe não tem escolha a não ser segui-la até a sala do chefe no último andar. Nozomi sai para cumprimentá-los e Asahi pede para ela cessar sua loucura e retornar a eles. Ela responde que não tem nenhum apego à equipe deles agora e mais uma vez amaldiçoa Taka e Satsuki. Taka diz a ela que a Gnosis está manipulando suas emoções negativas para controlá-la, mas ela não se importa com isso. Ela saca sua arma e invoca o exército de seus familiares e então se transforma em uma mistura de monstros. Taka diz a ela que ele definitivamente a salvará disso, mas então os 2 membros da Gnosis aparecem ao lado dela e dizem a ele para tentar libertá-la de seu controle. Nozomi comanda seus familiares para atacar os membros da Subaru, e todos entram em formação para lutar enquanto guardam Asahi. Eles atacam um exército interminável de familiares, e Asahi parece não conseguir usar sua habilidade de arte de lucro quando é mais necessária. De repente, ela ouve a voz de Nozomi em sua cabeça, afirmando que ninguém acreditaria nela mesmo se ela pudesse usar a arte de lucro. Asahi começa a perder a cabeça e todos estão preocupados com ela. Isso dá ao palhaço a chance de atacá-los com seus 1000 canhões, e o grupo é separado. Nozomi enfrenta Taka e Satsuki, que coincidentemente acabaram do mesmo lado novamente. Ela os amaldiçoa e ataca, mas Taka bloqueia o ataque dela e diz a Satsuki para não revidar. Ele declara que vai salvar Nozomi sem machucá-la e a prende a uma estátua no chão. Taka destrói a estátua para abrir um buraco e cai por ele junto com Nozomi. Eles chegam a um andar inferior e ele diz a ela que quer conversar, mas ela se recusa a ouvir qualquer coisa e o soca. Taka não desvia e continua andando em direção a ela, mesmo enquanto ela o ataca novamente agora. Nozomi fica constrangida ao perguntar por que ele não estava desviando, e ele diz que não merece desviar, já que a machucou. Ele explica que sempre amou Asahi, mas ela nunca teve sentimentos por ele, e ele se tornou amargo e cruel por causa disso. É por isso que ele pode entender as emoções dela. Ele sabe como Nozomi se sentiu mal ao vê-lo dançar com Satsuki, mesmo que estivessem apenas se confortando depois de serem rejeitados por seus crushes, e ele quer assumir a responsabilidade por isso. Taka esclarece o mal-entendido, dizendo que não há nada entre ele e Satsuki, mas Nozomi ainda o ataca, alegando que era tarde demais para isso agora. Ela se sente péssima por todas as coisas que fez por causa do mal-entendido. Mas Taka não para de se mover em direção a ela, mesmo enquanto ela o ataca. Sua aura de senso divino destrói o familiar que ela joga nele, e ao tocá-la, o controle mental de Nozomi se quebra. Taka diz a ela que está com raiva de si mesmo por não ter percebido os sentimentos dela e se desculpa mais uma vez. Nozomi começa a chorar e ele a abraça, declarando sua intenção de arcar com toda a punição pelos erros que ela cometeu. Ele ativa sua habilidade, destruindo sua transformação e removendo o senso maligno que possuía seu corpo. Nozomi volta ao normal e ela é dominada pela dor e pelo arrependimento pelo que fez aos amigos. Mas Taka a abraça e diz que eles deveriam voltar para os amigos. Ele promete ficar sempre com ela de agora em diante e Nozomi relaxa por um tempo antes de se lembrar da coisa horrível que fez a Asahi. No último andar, os 2 jogadores da Gnosis se perguntam o que Nozomi está fazendo lá embaixo, mas não se preocupam muito, já que ela já fez sua parte corrompendo a Asahi. Eles atacam os membros restantes da Subaru, cercando Haruto, Asahi e Clive com um tecido mágico. Satsuki tenta libertá-los, mas seu ataque é absorvido pelo tecido mágico. O palhaço diz a ela para parar de desperdiçar seu poder e a ataca, mas ela o bloqueia. Os 2 jogadores da Gnosis começam a provocá-los, dizendo que o poder de Asahi despertará quando seus amigos morrerem na frente dela, um por um, e então eles usarão esse poder para levar o mundo a um futuro melhor. Haruto está furioso, e ele sinaliza para Clive lançar o ataque combinado deles. Haruto lança suas bolas de energia no céu, e Clive as atinge com suas adagas, transformando-as em seus clones.
O palhaço tenta derrubar todos eles, mas Satsuki o ataca de outra direção e o empurra para trás. Os dois membros da Gnosis lutam contra todos os clones, mas então Clive amarra a garota com fios vermelhos e aparece da sombra dela. Haruto ataca o palhaço, mas então Asahi o comanda a parar e ele hesita e não consegue desferir um golpe fatal. Haruto e seus amigos olham para Asahi, que está emanando uma aura escura e comandando seus amigos para lutar contra um monstro imaginário. Ela perdeu completamente a cabeça, e quando Haruto tenta acordá-la, ela alucina que ele está tentando atacá-la. Ela grita que o odeia e atira nele a queima-roupa. Assim que Haruto desaba, a aura escura que cerca Asahi desaparece e ela volta a si. Ela começa a chorar enquanto o abraça, dizendo que este não é o tipo de futuro que ela quer. Satsuki vai confortá-la, mas Asahi começa a brilhar intensamente e a repele. Clive quer ajudá-los, mas ele está preso na barreira de tecido mágico. Os membros da Gnosis afirmam que Asahi vai acordar agora, já que recebeu o maior choque possível, e a prendem em uma prisão mágica. Satsuki tenta evitar a morte de Haruto desacelerando o tempo com todo o seu poder, enquanto Clive luta dentro da barreira de tecido mágico, desviando das balas do palhaço. O tecido o prende e o restringe. E o palhaço pula em sua direção, mirando para acabar com a vida dele. De repente, Alice aparece do nada e liberta Clive, e destrói as armas do palhaço. Os dois membros da Gnosis sabem quem ela é e planejam derrotá-la junto com a Subaru. No entanto, antes que alguém possa começar a lutar, a prisão mágica em que Asahi está presa se quebra, e ela grita enquanto seu corpo emite uma luz ofuscante. Enquanto isso, Haruto acorda em um lugar completamente escuro, sem ninguém por perto. Ele avança e avista Asahi chorando e implorando para ele não se aproximar dela. Ele ainda vai até ela e a acaricia enquanto lhe diz para não chorar. Asahi se lembra daquele dia em que Haruto apontou a espada para ela. Ele só queria destruir o monstro escondido atrás dela. Ele disse que se tornaria forte e a protegeria para que ela não tivesse mais que chorar. E ela sorriu. No mundo de Reunion, Haruto se levanta com seu corpo ferido, e graças ao seu vínculo com Asahi, ele desperta sua habilidade e a devolve ao normal. O palhaço e a mulher pensam que não tem chance de vencer Haruto, já que ele despertou agora, mas não ousam voltar de mãos vazias para o chefe. Nesse momento, Taka e Nozomi também chegam ao local e toda a equipe está reunida. Haruto quer punir os jogadores da Gnosis por machucar Asahi, mas eles combinam suas habilidades, transformam o tecido mágico em uma cúpula ao redor deles e abrem portais com armas apontadas para dentro. Eles dizem a Asahi que todos os seus amigos morrerão dentro da cúpula, mas ela acredita que Haruto se libertará dessa armadilha. Dentro da cúpula, Haruto usa seu poder recém-despertado e um ataque chamado Origem de Leônidas, invocando leões espirituais brancos que despedaçam a cúpula mágica e derrotam os jogadores da Gnosis em apenas um golpe. Assim que todos saem, Satsuki repreende Haruto porque ela queria interrogar seus inimigos depois de derrotá-los, mas o ataque dele os matou instantaneamente. Depois disso, Nozomi se desculpa por tê-los colocado em perigo, mas seus amigos já a perdoaram e eles têm uma reunião emocionante. Depois disso, eles agradecem a Alicia por salvá-los, e ela afirma que eles venceram a batalha com a própria força. Asahi a agradece por salvá-la dos experimentos, mas Alicia se recusa a lhes dizer sua verdadeira identidade. Ela tira a bainha da espada Pleiades de Gerudo e a entrega a ele, e enquanto ele a embainha, ela desaparece. Todos retornam ao mundo real. Taka encontra Nozomi desmaiada em um cybercafé, e ele mais uma vez se desculpa com ela. Ele promete ficar com ela para sempre e assumir a responsabilidade pelo que ela fez quando estava consumida por suas emoções negativas. Satsuki e Clive também descansam em seus lugares, e Haruto acorda em seu quarto. Ele sorri ao pensar que Asahi realmente trouxe a Subaru de volta à vida. Em um local distante, Alicia também desloga e sabe que sua missão de parar a Gnosis ainda não terminou. No dia seguinte, eles logam no jogo novamente e encontram Asahi lá. A lendária equipe chamada Subaru finalmente se reuniu, e eles juram proteger uns aos outros e se tornarem lendas neste mundo.